Simbora então, vamos falar um pouquinho do Hazard. Vocês sabem, né? Hoje, dia 10/10, coincidente, não fingir que é coincidência, que o nosso querido Eden Hazard, camisa 10 de nós todos, anunciou a sua aposentadoria no dia 10 de outubro. Vale lembrar, assim, logo de cara, que o Hazard, ele saiu do Real Madrid em junho, tá? O contrato dele foi rescindido, né? Em comum acordo com o Real Madrid, em junho desse ano. E aí houve muita especulação em torno do nome do Hazard, de que ele poderia voltar para a Bélgica para jogar em algum clube da Jupiler Pro League, de que ele poderia jogar na Major League Soccer, de que ele poderia jogar no Sauditão, né, na Saudi Pro League. E com o ano, mês vai, entra semana, entra mês, sai mês, e nada do Hazard fechar com nenhum clube, tava começando a ficar estranho. Aí eu lembro que na época, acho que foi em julho, o jornal L'Equipe da França anunciou que o Hazard estava seriamente considerando se aposentar do futebol, que ele não tava mais com cabeça, não tava mais com energia, não tava mais com saco pra continuar jogando. Mas sei lá, cara, acho que o Hazard, ele perdeu, a palavra certa é tesão. Ele perdeu o tesão de jogar futebol, pô. Pô, passou os últimos 3 anos aí, praticamente 4 anos, só se lesionando, sem conseguir ter sequência, cirurgia atrás de cirurgia. Putz, cara, é difícil. Eu consigo entender ele, cara. Imagina se ele assina com algum clube, volta a jogar, aí dá 2 semanas, ele tem outra lesão, precisa passar por outra cirurgia, outro pós-operatório. Sei lá, cara, acho que faz sentido essa aposentadoria dele, sinceramente. Ele se aposentou bem cedo, né? Se você for parar pra olhar a idade. O Hazard tem 32 anos, completados esse ano, completou em janeiro. Então, é bem cedo, especialmente o futebol de hoje, né? O futebol de hoje, acho que vai ser mais comum ver jogadores parando com 37, 38 anos de idade, dependendo do jogador, dependendo da carreira, da situação física. O Hazard parou com 32, é uma idade bem jovem para se aposentar. Tipo assim, cara, quando o Hazard tava no auge, eu duvido que tinha alguém que imaginava que ele ia parar com 32 anos, né? Duvido bastante. Pelo andar da carruagem recente da carreira dele, não chega a ser surpreendente ele ter se aposentado agora, pelo andar da carruagem recente. Mas se você olhar lá para trás para a carreira dele, aí sim é surpreendente. Aí sim é surpreendente, com toda certeza. Mas, enfim, lamentar, né, cara? Eu gosto muito do Hazard, jogava demais. Eu vi esse cara jogar assim no Chelsea, cara, de forma brilhante. E eu já falei aqui, né, o Chelsea dos clubes ingleses é o que eu mais simpatizo. Se eu fosse torcer para algum clube inglês, seria o Chelsea. Então eu gostava muito de ver o Hazard jogar, mas acabou, cara, que, putz, ele tinha esse sonho, né, de jogar no Real Madrid, falou bastante sobre isso várias vezes quando ele tava no Chelsea. De vez em quando perguntavam pra ele falava, jogar no Real Madrid seria um sonho, seria um privilégio, blá blá blá. Mesmo ele jogando no Chelsea, cara, eu acho que começou a ter especulação do Hazard no Real Madrid, sei lá, em 2015, 2016. Ele ficou um bom tempo, vários anos sendo especulado no Real Madrid, até que finalmente em 2019 ele conseguiu ir. 2019 só ele conseguiu ir. E aqui, ó, nesse post do Eurofoot, temos as 5 melhores temporadas da carreira do Hazard. Pelo Chelsea, né, pelo menos, porque aqui eu não incluí uma temporada que ele tem pelo Lille, que ele também arrebentou, jogou pra cacete. E aqui, ó, se você reparar, essa temporada aqui, temporada 2018-2019, é a última temporada do Hazard pelo Chelsea. E aí você vê os números, cara. Na última temporada dele pelo Chelsea, ele meteu 21 gols e 17 passes para gols. E assim, eu assisti essa temporada inteira, assisti todas essas outras aqui, menos a 12 e 13, nessa época que eu ainda não tinha condições de acompanhar futebol europeu semana a semana. Então eu comecei a assistir a partir daqui. E das temporadas que eu vi do Hazard inteiras, assim, na íntegra, acompanhando certinho, essa daqui pra mim foi a melhor, foi a que ele jogou mais bola. Não foi a mais bem sucedida, né, porque nessa temporada aqui o Chelsea ganha a Europa League, mas, por exemplo, aqui ganhou a Premier League, aqui ganhou a Premier League. Acho que nessa temporada aqui, se eu não me engano, o Chelsea também ganhou a Europa League, né, 12 e 13, mas essa daqui pra mim foi a que ele jogou mais bola, cara. Ele tava num nível completamente bizarro. Lembrando que esse time do Chelsea aqui da temporada 18/19 era o Chelsea do Sarri. Maurizio Sarri treinou o Napoli, treinou a Juventus, hoje em dia tá treinando a Lazio. Não era um Chelsea tão bom quanto os outros, por exemplo. Esse Chelsea aqui 16/17 é o Chelsea do Conte, que ganhou a Premier League de forma incrível. Esse aqui de 14/15 é o Chelsea do José Mourinho, que também ganhou a Premier League com uma campanha muito boa. Esse daqui era um Chelsea pior, mas mesmo assim foi o Chelsea em que o Hazard teve os números mais impressionantes e também, na minha opinião, o nível de jogo mais impressionante. Tem um gol que ele faz contra o Liverpool nessa temporada aqui que é um esculacho, cara. Em Anfield, jogo, se não me engano, era da Copa da Liga. Ele pega a bola na direita, sai driblando, costurando, dá caneta, escambau, faz o zaralho na área do Liverpool e faz o gol. É um golaço.
Então temos aqui as 5 melhores temporadas do Hazard, como eu falei pra vocês, 12 e 13. Cara, em todas essas temporadas, menos nessa, ele teve 2 dígitos de gols e assistências. Em todas, menos nessa. Essa aqui era uma temporada que esse time do Chelsea era mais mecanizado, né? Era o Chelsea do Conte, jogava naquela formação com 3-4-3, né? Tinha o Diego Costa fazendo muito gol nessa temporada aqui também. Kanté jogando pra cacete. Os outros, ele era mais One Man Army, exército de um homem só. E o Chelsea dependia mais dele nas outras temporadas. Quando ele foi pro Real Madrid, depois dessa temporada absurda, eu jurava que ia funcionar, porque ele tava indo pro Real Madrid depois de uma temporada horrível. Temporada 18-19 do Real Madrid foi muito ruim. Ele ia pra um Real Madrid sem o Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo tava na Juventus já. E um Real Madrid que ainda não tinha o Vinícius Júnior sendo o que é hoje, né? Primeira temporada dele no Real Madrid, a temporada 19 e 20. Nessa temporada o Vinícius Júnior ainda era muito cru. O Rodrigo era a primeira temporada dele no Real Madrid, também era muito cru. Então era um Real Madrid que tava pronto pro Hazard chegar e assumir o protagonismo, vai que vai. Mas acabou não vingando, né? Ele até começa razoavelmente bem. Tem um mês ali que acho que tem um jogo contra o PSG que ele joga muito bem na Champions League. Só que aí nesse mesmo jogo ele tem a lesão no tornozelo, que aí depois ele tem que operar. Depois dessa lesão no tornozelo ele nunca mais foi o mesmo. Ele até chegou a falar sobre isso. Depois dessa lesão ele nunca mais conseguiu fazer os mesmos movimentos, tem a mesma mudança de direção, a mesma agilidade, etc. E realmente prejudica, cara. Só você ver que o Neymar também foi muito prejudicado. Pega o Neymar antes dele romper o ligamento do tornozelo em 2018. Pega o Neymar antes e pega o Neymar depois. É outro jogador. É outro jogador. O Neymar era muito mais rápido, tinha uma explosão muito maior, uma mudança de direção muito melhor. Antes dele ter essa lesão no tornozelo, né? Porque aquela lesão que o Neymar tem em 2018, antes do jogo da volta contra o Real Madrid, ele quebra o metatarso e ele rompe o ligamento do tornozelo. São 2 lesões numa lapada só. E aí depois daquilo ele nunca mais conseguiu se recuperar. Eu só lamento, assim, quem não pegou a época do Hazard no Chelsea, cara, pô, vocês não estão ligados, cara. Ele era muito mágico, tá ligado? Tipo, sempre tem sempre rola a comparação do Hazard com o Salah, né, como eu falei. E até acho que o Salah é um jogador que produz mais, o Salah faz muito gol, dá muita assistência, tem várias artilharias de Premier League aí no currículo, mas, pô, cara, eu acho que o Hazard era mais especial que o Salah. Acho que o Hazard era mais um toquezinho de genialidade ali, cara, que era muito bom ver ele jogar. Tinha um jogo assim que não valia nada do Chelsea, mas eu parava pra ver só por causa do Hazard. Vou falar pra você. Tipo assim, acho que se fosse pra escolher jogador por jogador, pô, talvez até eu escolhesse o Salah, porque, como eu disse, é um jogador que produz mais. Mas assim, também depende do sistema, né? Acho que o Salah é um jogador que pode ser mais potencializado pra fazer gols do que o Hazard. Mas o Hazard era um cara que era capaz de se virar até em time ruim, cara. Tinha umas temporadas ali bem meio zoadas do Chelsea, que mesmo assim ele conseguia jogar muito. E ó, outro detalhezinho aqui interessante. Fiz esse post aqui no Eurofoot, que assim, na hora que o Hazard se aposentou, eu lembrei logo, pô, cara, esses caras com mais de 30 anos, que assim, cara, quem começou a assistir futebol 2016, vai. Se o cara começou a assistir futebol em 2016, 2017, todos esses caras aqui eram grandes jogadores da época. O Salah ele chega no Liverpool em 2017, mas a temporada 16 e 17 dele na Roma já é uma temporada muito boa. Claro que a Roma não tem a mesma badalação do Liverpool, de uma Premier League e tal, mas ele já era um grande jogador do futebol europeu naquela época. O Hazard nem se fala, era o melhor jogador da Premier League. O Neymar estava no Barcelona voando, era cotado para ser bola de ouro no dia. O Bale, mesma coisa no Real Madrid, era um dos principais jogadores do Real Madrid. O Griezmann já no Atlético de Madrid já era o melhor jogador do Atlético de Madrid, já era destaque da seleção francesa, já era um cara super decisivo. O Pogba, 2015, 16 ele estava na Juventus voando, era um dos melhores jogadores. Depois ele vai para o Manchester United, ainda era um jogador que estava bastante em alta. E especialmente na seleção francesa, ele continuava muito em alta, né? Continuava jogando muito bem pela seleção francesa. E aí você vê, 2023, pula 6, 7 anos no tempo, e a gente tem aqui praticamente uma distopia, né? Se você parar pra pensar. Porque, cara, o Hazard com 32 anos tá aposentado. O Neymar, principal jogador da geração brasileira, com 31 anos tá jogando na Arábia Saudita. O Bale, com 34, tá aposentado. Aí você tem aqui 2 caras que ainda estão jogando em altíssimo nível. Salah ainda é um dos melhores jogadores da Premier League. O Griezmann é um dos melhores jogadores do Campeonato Espanhol também. Os dois fazem um 2023 maravilhoso. Temos aqui o Pogba com 30 anos que pode acabar se aposentando, porque é um cara que já vem de inúmeras lesões na temporada passada, praticamente não jogou. E nessa foi pego no antidoping, tanto na prova quanto na contraprova. Então é um cara que também tem grandes chances aí de se aposentar. Então é bizarro isso aqui, se você parar pra pensar, né,
né, cara? Aqui, assim, cara, em questão de carreira, eu acho que todos esses caras aqui tiveram uma boa carreira. Uns melhores do que os outros, é óbvio. Por exemplo, o Hazard, a carreira dele no Chelsea é fantástica. Ele ganha 2 campeonatos, 2 títulos europeus, né? 2 Europa League. Ganha 2 vezes a Premier League. É eleito o craque da Premier League, escambau de Madureira. Neymar é um cara que já é campeão da Champions, campeão da Libertadores. O Bale ganhou uma porrada de Champions no Real Madrid, inclusive metendo gol em 2 finais. O Salah também é campeão da Premier League, também é campeão da Champions, tem várias artilharias de Premier League. O Griezmann é campeão do mundo, né? Já é um cara que chegou em final de Eurocopa com a França jogando demais, chegou em final de Champions com o Atlético de Madrid jogando demais, ganhou a Europa League em 2018 com o Atlético de Madrid também jogando muito. E o Pogba é campeão do mundo também jogando muito pela seleção francesa e é um cara que ajudou demais a construir a dinastia da Juventus na Série A italiana. Então também é um cara que tem uma boa carreira, apesar de não ter ganhado a Champions League. Ele também ganhou a Europa League pelo Manchester United em 2017, né, com o José Mourinho ali no comando. Então acho que todos esses caras aqui têm grandes conquistas, tem uma boa carreira. O Neymar dificilmente ele vai melhorar a carreira dele jogando no Al Hilal. Alguém aí acha que daqui a 10 anos, quando o Neymar estiver parado, vai ser relevante se ele ganhar um sauditão? Aí vão dizer, conquistas do Neymar, Libertadores, Brasileiro, Campeonato Saudita... Aliás, não é nem brasileiro, Libertadores, Champions League, Campeonato Saudita. Então, desses caras aqui, os únicos dois que ainda podem aumentar o seu legado é o Salah e o Griezmann. A não ser, claro, que o Neymar continue bem na seleção brasileira, conquiste a Copa do Mundo, ou de repente até conquiste a Copa América, que o Neymar ainda não tem. Ano que vem o Brasil vai jogar a Copa América e o Neymar terá mais uma chance de conquistar esse troféu que ele não tem. E em 2026, a Copa do Mundo, né? Pode ser que ele conquiste também. Fora isso, no futebol de clubes, o Salah ainda joga nos melhores times da Premier League. E o Griezmann tá aí no Atlético de Madrid, que tá fazendo uma boa temporada. É bem mais difícil você ser campeão no Atlético de Madrid do que no Liverpool, é óbvio. Porque pro Atlético de Madrid ganhar um campeonato espanhol, tem que fazer um campeonato absurdo para tirar o título do Real Madrid, do Barcelona. Para ganhar Champions, então, nem se fala. É muito, muito difícil ganhar Champions, especialmente hoje em dia com essa caceta desse time do Manchester City, que passa por cima de todo mundo, então é complicado também. Daqui, cara, se eu for ranquear os melhores jogadores daqui, na minha opinião, tá? Avaliando o jogador como um todo. Todos eles no auge, a melhor versão de todos eles. Eu colocaria o Neymar em primeiro. Em segundo lugar, eu colocaria o Gareth Bale. Em terceiro lugar, eu colocaria o Griezmann. Em quarto lugar, eu colocaria o Salah. O Hazard. Em quinto lugar, o Salah. Misturei as bolas aqui. É porque é difícil decidir entre eles dois. Em quinto lugar, o Salah. E em sexto lugar, o Pogba. Só que assim, é muito equilibrado. Eu acho que o Neymar é disparado o melhor deles todos. Se você for pegar no auge, pega todos eles no auge. Pra mim, o Neymar é disparado, com sobras, o melhor deles todos. Só que esses outros aqui, ó, todos eles nas suas melhores versões, é equilibrado. É equilibrado. Tipo assim, o Bale, cara, no auge, ele era um monstro. Ele era uma aberração da natureza, porque esse cara aqui corria, chutava de longe, botava a bola na frente, saia atropelando, metia gol pra era decisivo que só a bexiga. É um negócio absurdo. O Pogba era o meio-campista completamente insano. O Pogba é outro cara assim que quem não viu jogar não tem noção. Ele era muito bom jogador, cara. Ele era muito bom meio-campista. Ele era um meio-campista alto, forte, técnico pra caralho. Tinha um controle de bola sobrenatural. E apesar dele ser altão, ganzelão, ele não era lento, porque ele tinha a passada larga. Então o Pogba, ele era meio falso lento, tá ligado? Ele passava uma sensação de ser lento, mas quando ele botava na frente com aquela passadona dele larga, putz grila, protegia a bola, chutava bem pra de fora da área, tinha visão de jogo, controlava o meio campo, jogava... Ele era um cara que jogava em ambos os lados do campo, né? Tanto fazia um segundo volante, fazia uma boa saída de bola, quando chegava na frente pra finalizar, era um meio campista completo o Pogba, cara. Ele era um meio campista completo. O Salah não preciso falar, porque é um cara que... Até o Salah, de todos esses caras aqui, é o que demorou mais pra surgir, né? Porque surgir não, explodir. Porque o Salah, ele se torna um jogador mundial, um jogador conhecido pelo mundo inteiro, quando ele chega no Liverpool, né? Porque na Roma, ele não tinha um time que pudesse oferecer o suporte necessário para ele mostrar o seu melhor. Então, por exemplo, quando o Salah faz a sua primeira temporada top mundial, o Griezmann já era um dos melhores jogadores do mundo, o Neymar já era, o Hazard já era, o Pogba já era e o Bale já era. Então ele é o que demora mais para explodir. Então é isso, né? Aqui temos aqui acho que desses caras aqui que ainda estão na ativa, vamos desconsiderar o Pogba porque vai tomar um ban, vai ficar um bom tempo aí sem jogar, pode ser que se aposente. Desses três aqui, a tendência... Futebol é imprevisível, então não tem como saber. Mas a tendência é que o Neymar seja o primeiro a parar, né? Tendência. Eu não consigo enxergar o Neymar jogando até os 36 anos, cara, sinceramente. Acho que o Neymar ali bateu 35, filho. Pendurou o chuteiro, um abraço. 35, 34. Se pá, cara, o Neymar se aposenta em 2026.
Joga a última Copa do Mundo ali. Acho que ele já vai estar no futebol brasileiro em 2026. Joga a última Copa. Acabou. Um abraço. Acho que vai ser isso.